Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Balbino. Sou técnico de enfermagem e trabalho como cuidador há 15 anos. Hoje eu venho falar para vocês a respeito da constipação ou prisão de ventre. O que seria isso? Uma dificuldade para evacuar. Como começa isso? Estamos falando de idosos. Vocês sabiam que 40% dos idosos têm esse problema? Como ocasiona isso? De onde ocasiona isso? Por quê? Os idosos, pela idade avançada, eles já têm o intestino lento. Já tem esse problema, né? Vamos dizer assim. Já tem a lentidão do intestino, já fazem pouco exercício. Outras vezes por causa de medicamento mesmo. Onde podemos melhorar isso? E como podemos melhorar? Primeiro, quando você chega na casa de um idoso, o que eu sempre falo, pergunte a respeito dele. Qual era a atividade diária dele normal, quando ele estava bem? Quanto tempo ele está doente? Ou está com esse problema instalado? Aí você começa a fazer pergunta. Ele vai no banheiro frequentemente todos os dias? Ele evacua todos os dias? Quando ele estava bem, ele evacuava todos os dias? Por quê? Todo mundo pensa que o normal é ir no banheiro todos os dias. Vai no banheiro todos os dias, tem pessoas que numa semana vai 3 vezes. O que seria normal? Vai da pessoa, vai o que a pessoa já vinha fazendo antes. Como nós percebemos isso? A dificuldade de evacuar. Você já sabe a história dele. Ele evacuava todos os dias. O que fazer? Aí você vai prestar atenção. Opa, agora ele não evacua todos os dias. O que está acontecendo? Vamos lá. Uma das causas. Pode ser por causa do problema que ele teve. Uma pequena depressão. Pode ser vergonha do cuidador. Vamos observando o que é. Vamos ir tentando resolver cada problema. A alimentação dele, como que é? Tem fibras. 10% dos idosos, eles nem comem mais fibras. Aí vem a dificuldade de ir no banheiro. Vamos lá. Você vai fazer o quê? Você vai observando todas essas coisas. Aí vamos tentar solucionar esse problema. Você já sabe que já tem esse problema. Vamos começar a dar fibra para ele. E você não vai dar fibra para ele 2, 3 dias e já esperar o resultado. É 3 semanas para vir um resultado. É 3 semanas. Deu certo? Deu. Você vai aumentar o líquido dele, vai aumentar a água para ele tomar. Vai observar. Porque o intestino já bebe pouco líquido, consome poucas fibras. O que vai acontecer? As fezes vai sair seca, endurecida. Então vamos aumentar a quantidade de líquido para esse idoso. E vamos observando, melhorou? Ah, melhorou. O que mais pode ocasionar isso? Medicamento. Que medicamento ele toma? Vocês sabiam, a maioria dos idosos toma cálcio. É um medicamento que pode causar um ressecamento também. Analgésico. Se ele é diabético, pode ocasionar também. Remédio para pressão alta ocasiona também. Vocês sabiam disso? Tá bom, vamos lá então. O que mais podemos melhorar?
Você já sabe que ele toma um medicamento, pode ser do medicamento, consome poucas fibras, consome pouco líquido. Vamos começar a dar fibra para ele, vamos começar a dar líquido para ele. E o que mais? Caminhar. Se essa pessoa é acamada, vamos exercitar as pernas dele. Vamos levantar as pernas dele, vamos exercitar esse quadril. Como se ele estivesse fazendo um exercício de agachamento. Você vai dobrar as pernas deles no abdômen. O que mais podemos fazer? Não deixar ele constrangido nessas horas. Você pode fazer tudo isso e não é isso. Foi constrangimento que você ocasionou. O próprio cuidador ocasionou. O que melhorar nisso? Senta ele no vaso, deixa ele à vontade. Se é um acamado, você vai colocar uma comadre, deixa ele à vontade, sai do quarto. Vamos montar uma rotina para esse idoso. Vamos colocar ele no vaso. Depois do almoço, espera um pouquinho. Coloca ele no vaso para estimular. O que pode acontecer? Ele pode ficar depressivo. Vai mudar o humor dele. Pode ficar com o abdômen inchado. Ele vai parar de comer. Não vai urinar direito também. Então isso daí já vai ocasionar outros problemas. Então aprenda a observar. Olha o que vocês estão fazendo. Você pode ser chamado por causa de um problema desse para limpar uma pessoa assim, fazer um fleet enema. Isso daí já é um serviço de cuidador. A família pode fazer, o cuidador também pode fazer. Eu sou contratado muitas vezes para fazer esse tipo de serviço. Isso daí já é um serviço de cuidador, um serviço à parte. Muitos me chamam para fazer esse tipo de serviço. Por quê? Pode ocasionar um fecaloma. Mas nós vamos chegar lá ainda. O intestino, as fezes secas, pode machucar o intestino, pode dar sangramento no reto, vai doer, ele vai se segurar, não vai falar para você. Então você vai ter que observar todas essas coisas. Ele não vai falar para você, tô com dor no reto, tá sangrando. Eles não falam, eles ficam com vergonha. As fezes ressecadas, ela machuca. Então, vamos aprender a evitar isso. Pode dar petrificação das fezes. O que é uma petrificação? É o fecaloma. É uma tampa. Forma uma tampa no reto. E o bolo fecal é tão grande que não sai. E por que petrificação? Fica tão duro, que muitas vezes tem que levar para o hospital para poder fazer uma cirurgia. Nenhum fleet enema resolve. O fleet enema, ele é de glicerina. Vende na farmácia. Quando você usa o fleet enema, o intestino ele se dilata um pouco. Então facilita a remoção dessas fezes. A maioria das vezes tem que tirar com a mão. O fleet enema ajuda muito. Se você deixa isso daí avançar, é só com cirurgia. E corre o risco,
Se está tampado há muito tempo, a pessoa vai beber água que vão forçar água para ela, vão forçar alimento para ela. Corre o risco de subir para o estômago, até vomitar as próprias fezes. Por isso que vocês têm que tomar cuidado, têm que observar, saber da história desse idoso, saber como evitar. Pode ocasionar verticulite, que são bolsas que formam no intestino. E essas bolsas com a fezes ressecada dá uma inflamação muito forte, pode machucar essas bolsas, pode dar sangramento, pode dar uma infecção. É caso de cirurgia também. Olha que uma constipação vai levando de um problema para o outro. Muitas pessoas vão chamar vocês para aplicar um flit enema. Tem pessoas que, né, chega lá, aplica o flit enema, espera um pouquinho. E isso eu ainda vou ensinar vocês a fazer. Você vai aplicar o flit enema. Quando sair aquela tampa, sai tudo aquelas fezes depois. A pessoa já tem um alívio na hora. Ocasiona bastante constipação nas pessoas que já está acostumada, porque idoso já tem um costume de tomar um remédio, um laxante. E vicia o organismo, vicia o intestino. Vai ter uma hora que ele vai ter que tomar cada vez mais, não vai fazer mais efeito. Se ele já tomava, vamos começar a cortar isso, vamos começar a dar fibra. Se ele vai tomar um remédio para o cálcio, vamos colocar água, muito mais água para ele beber. Um idoso que toma cálcio, ele tem que consumir mais água, mais líquido. Vamos observar isso. Muitos medicamentos para os idosos são à base de cálcio. Ele já toma cálcio por algum problema. Isso causa um ressecamento muito grande. Outro problema que pode acontecer, pode ocasionar uma hemorroida. Essa hemorroida pode dar sangramento. Se ele já tem dificuldade de andar, já fica sentado, e se inflamar uma hemorroida, ele não conseguir nem ficar sentado mais. Isso daí é um problema que pode acontecer. Olha quantas coisas levam. Primeira coisa, líquido, fibra. Dá para melhorar isso. Outras pessoas já têm outro tipo de problema mais grave. Pode ter um tumor. Tem outros problemas que podem acontecer. Mas 40% dos idosos que têm esse problema é medicamento, falta de fibra, falta de andar, vergonha, constrangimento. Saiba a história do seu idoso, conheça o seu idoso. Conheça com quem você está lidando, com quem você está trabalhando. Saiba qual era o dia a dia dele, como era o dia a dia dele. Você vai saber passo a passo o que fazer. Se interesse pelo problema dele, pela história dele. Converse com a família. Saiba perguntar coisas úteis para a família, a respeito do idoso, a respeito do seu cliente, do seu paciente. Você vai saber como agir. A constipação, ele pode estar numa depressão.
O idoso não tem que evacuar todo dia. Pode evacuar 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Pode ser o normal dele. Começou a aumentar, aí você começa a se preocupar. Você começa a perceber esse problema. Ele evacuava todos os dias, continua a mesma coisa. Aí começou a parar um dia. O outro não fez de novo. Você já acende um sinalzinho de alerta, o que está acontecendo? Aí você já vê a alimentação dele. Você já vê, está ingerindo muito líquido? Ele parou de ingerir líquido? O humor dele vai mudar porque ele não vai conseguir ir no banheiro. Começa a mudar tudo. Aí você já percebe se ele está com ressecamento. Cria uma tampa, ele consegue ir no banheiro, coloca um medicamento por baixo, sai a tampa e sai aquelas fezes líquidas. Ele já toma pouca água. Porque ressecamento pode estar só embaixo, só ter formado uma tampa. Aí você vê, ele já perdeu sais minerais dessas fezes líquidas, já perdeu o líquido, ele vai enfraquecendo cada dia. Vamos observar isso. Vamos dar fibra para esse idoso. Vamos fazer ele andar, caminhar. Vamos fazer ele começar a sentar no vaso. Vamos pôr horas para fazer isso, para ajudar. Vamos colocar ele para caminhar. Ele é acamado. Não, vamos tentar colocar ele no vaso, numa cadeira de banho. Vamos proporcionar um ambiente de descontração para ele descontrair. Ir no banheiro sossegado, à vontade. Não, você põe ele no banheiro e fica lá, e aí, conseguiu? Já fez? Só a sua presença do lado da porta ele já não vai conseguir fazer. Conheça o seu idoso. Trabalha com isso, observe isso. Saiba fazer um flit enema direitinho. Ele fala assim, parece que tem uma tampa, quero fazer e não consigo. Quando tem uma consulta com um médico, você já vai perguntar, doutor, quando tiver assim, posso fazer um flit enema? Não é sempre. Você fazendo um flit enema nele, já vai aliviar, já vai resolver o problema. Flit enema tem glicerina, tem várias marcas do produto. Não vou citar as marcas agora, mas tem muitas marcas. Uma bisnaguinha resolve rapidinho o problema. É apenas no reto. Já auxilia até o intestino a trabalhar um pouco melhor. Ele tem glicerina. Ele dilata um pouquinho a musculatura do intestino, dilata o intestino um pouco e lubrifica ao mesmo tempo. Então essas fezes vão sair com mais facilidade. Tirando essa tampa, já vem tudo que está preso. Você conseguiu solucionar esse problema? Já começa a proporcionar fibras para essa pessoa, líquido para essas pessoas. Avise um médico dela. Muitos medicamentos vai ocasionar isso. Que nem eu já falei, 40% dos idosos têm constipação. 10% pode ser outro tipo de problema, até mais graves. E muitos desses 10% que chegaram num problema mais grave foi por causa do ressecamento. Você sabia que o fecaloma, como eu falei, ela é fezes petrificada. Ela pode ocasionar uma ponta e perfurar o intestino. Aí sim é caso de cirurgia. Para fazer uma cirurgia no intestino ou no reto mesmo, a pessoa vai acabar usando uma bolsa de colostomia.
Então, observe direito. Você vai ser chamado muitas vezes para resolver um problema desse. Então, o que acontece? Você vai saber fazer as perguntas para a família. Bebe muita água? Tá comendo bastante fibra? Ele anda? Não, ele é camado. Faz exercício levando a perna dele até o abdômen dele, dobrando as pernas dele. Vocês conseguem colocar ele numa cadeira de banho para estimular uma evacuação? Então você vai perguntando tudo. Ah, quantas vezes ele evacua por dia? E quando ele estava bem, quantas vezes ele evacuava por dia? Você vai perguntar, porque eles vão te chamar para resolver esse problema. Porque o abdômen dele está grande, inchado, não está conseguindo urinar. Porque quando está muito inchado, você não consegue urinar também. Então, o abdômen inchado, a família vai chamar você para resolver esse problema. Aí você vai lá, você fazendo todas as perguntas certas, sabendo o que perguntar, você vai saber o que fazer. Você sabendo tudo isso que aconteceu com o idoso, a família te explicando, você vai fazer um flit enema. Você vai solucionar o problema dele. Você já vai explicar para a família o que fazer depois. Você resolveu o problema. Você vai explicar para a família o que fazer. Vai aumentar as fibras? Vai aumentar a ingestão de água? Muitos vão te chamar apenas para fazer um flit enema. Isso eu estou te explicando agora, por cima. Então tem coisas que o cuidador tem que saber. Ficou para o cuidador fazer isso. Antigamente a própria família fazia isso. Vou mostrar para vocês direitinho como fazer, como vai proteger a cama quando for fazer esse tipo de procedimento. Suja bastante, então saiba fazer. Não deixa a pessoa constrangida, explique o que você vai fazer, explique o procedimento. Deixa essa pessoa sossegada, relaxada. Assim que você resolver esse problema, tira tudo, limpa tudo, não fica comentando com o familiar, olha isso, olha aquilo. Não, fique quieto. Não deixa mais constrangido esse paciente, esse cliente. Eu estou explicando essas coisas, estou trazendo esse tipo de coisa agora para vocês, porque é o que vocês vão encontrar. Não é um bicho de 7 cabeças. Só estou mostrando para vocês que vocês podem ser um cuidador do zero. Você vai começar do zero. Mas eu vou deixar vocês qualificados para poder fazer esse tipo de coisa, para fazer esse procedimento, para ter como explicar para a família o que você fez e como ela vai agir. Então seja qualificado. Sendo qualificado, muitos vão te procurar. Você vai ser bem remunerado. Muitos vão te contratar apenas para fazer um flit enema. Então saiba o que perguntar para a família, saiba explicar para a família o que vai acontecer. Quando você terminar, saiba explicar para a família o que você fez, como eles vão agir depois, o que eles vão dar uma continuidade. Vai enriquecer esse idoso com fibras, água, exercício físico.
vocês vão ver, vai mudar muito. Ele não vai ter mais esse tipo de problema, vai ser muito difícil. Conversa com esse idoso. Isso é uma qualificação. Você saber esse procedimento já é uma qualificação ótima.